Olá, aluno! Espero que esteja tudo bem com você. Eu sou a professora Ellen Mendonça e no vídeo de hoje irei resolver as atividades do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do ensino médio, volume 5, da semana 2, que traz como temas reações de adição de alcenos e alcinos, reação de hidratação. Bom, antes da resolução das atividades da semana, peço que se inscreva no canal, ative o sininho, assim você vai receber todo o conteúdo do canal em primeira mão. Peço que gostar da aula, você curta, também compartilhe com seus amigos e colegas. Se você tem alguma dúvida sobre as reações de adição, assista a aula 2. E sobre reações de hidratação, assista a aula 3, que é o tema da nossa aula da semana, né, das atividades da semana 2. Na aula 3 tem todo o conteúdo explicativo da hidratação em alcenos e alcinos, bem detalhado. Sugiro que assista. Então, vamos a um pequeno resumo sobre as reações de adição em alcenos e alcinos. A reação de hidratação é a adição de água e ocorre de maneira similar à adição de haletos de hidrogênio. Isto é, na presença de catalisadores ácidos, formará álcoois e obedece à regra de Markov-Nikov. Então, as reações de adição que nós vamos estudar é reação de hidratação em alcenos e reação de hidratação em alcinos. A adição de água em alcenos é feita por meio de um catalisador ácido, produzindo álcoois e também segue a regra de Markov-Nikov. A reação de hidratação em alcinos, a adição do hidrônio, que pode ser escrito da forma H3 ou mais, ou simplesmente, resumidamente, H+, e da hidroxila ou H-, ao alcino, irá obedecer à regra de Markov-Nikov. Também, então, nos dois casos, em compostos de estruturas maiores, vai obedecer à regra de Markov-Nikov. O produto dessa transformação é um enol, que é uma molécula instável. Vamos aí ao exemplo. Observa-se que o hidrogênio, ou seja, o H+, entra num carbono e o OH- entra no outro carbono. Então, percebe-se aí na estrutura o produto dessa reação. E podemos observar a formação de um enol. No caso, o enol é uma substância instável, sendo que ele sofre uma transformação intramolecular e origina uma cetona, que é um composto estável. Então, temos aí novamente o enol, que vai se transformar em cetona. Essa é a representação da transformação do enol em cetona. E esses compostos são isômeros, e são compostos diferentes com a mesma forma molecular. Já estudamos isso na aula de isomeria plana. Você pode rever a aula e tirar as suas dúvidas aí sobre isomeria. O que diz sobre a regra de Markov-Nikov? É que o hidrogênio tende a ligar-se ao carbono mais hidrogenado, ou seja, o carbono que tem mais hidrogênios ligado diretamente a ele. Esse processo de transformação que enóis sofrem, por serem instáveis, é conhecido como tautomeria. Então, o tipo de isomeria que ocorre aí é a tautomeria, ou seja, um enol forma um aldeído ou uma cetona. Então, resumindo, nós temos que a reação de hidratação é aquela que é caracterizada pela adição de água a uma molécula do hidrocarboneto insaturado, que por sua vez produz um álcool. Pode ser um alcino ou um alceno. Se você tiver alguma dúvida durante a realização das atividades, peço que escreva nos comentários. Se você gostar da aula, não esqueça de curtir. Atividade 1. Retorne ao texto e responda as questões abaixo. Em sua opinião, qual processo de obtenção do etanol é mais vantajoso? Cite ao menos 3 argumentos justificando a sua resposta. As formas mais comuns de obtenção do etanol citadas no texto são a fermentação da cana-de-açúcar por micro-organismos, a síntese a partir da hidratação do etileno e a redução do acetaldeído. Como é uma opinião, essa seria uma resposta pessoal, né?
Então, cada um elabore a sua. O método de obtenção por fermentação, na minha opinião, é mais vantajoso, pois além de ser mais simples e produtivo em relação aos outros dois processos, considerando a sua produção no Brasil. Além disso, é uma fonte de energia limpa e é considerado um combustível alternativo renovável, enquanto o etileno é extraído da hulha, que é a fase líquida do craqueamento do carvão mineral, que é uma fonte não renovável. E o gás acetileno, que é a matéria-prima de obtenção do etanol, que pode ser obtido através do craqueamento do petróleo, onde os hidrocarbonetos, que é uma fonte não renovável de energia, presentes são quebrados em partes menores. Outra forma de obtenção do gás acetileno é através da seguinte reação química, entre o carbeto de cálcio e a água. Então, para mim, a obtenção do etanol através da produção de cana-de-açúcar é mais vantajoso. Continuando a atividade 1, letra B. O texto cita algumas formas de obtenção do etanol. Escreva as reações descritas no texto para essa obtenção. A primeira forma de obtenção do etanol é a síntese química do etanol a partir da hidratação do etileno, que é um gás incolor obtido no aquecimento da hulha, um tipo de carvão mineral, que consiste em uma síntese química entre as moléculas de água e as moléculas do acetileno, resultando no etanol. Bom, então vamos às estruturas aí do etileno, a estrutura da água, como a reação ela é catalisada em meio ácido. Então, ocorre a quebra da ligação da água, ela sofre autoionização, liberando aí o íon hidrônio e o íon hidroxila. Ocorre a ruptura da ligação π do etileno. O hidrogênio vai entrar em um carbono e o oxigênio entra no outro, então formando aí o etanol. Esse método ele é controlado em laboratório, utiliza ácidos como catalisadores, aí no caso o ácido fosfórico ou o ácido sulfúrico, que é o que nós colocamos aí nessa reação. Então, reescrevendo a estrutura, temos aí o etileno reagindo com a água numa reação de adição, né, que nós nomeamos de hidratação, formando aí o etanol. Ainda continuando a atividade 2, sobre as formas de obtenção do etanol, o segundo processo é a síntese do etanol a partir da redução do acetaldeído. Esse processo é também chamado obtenção do etanol. O acetaldeído possui estrutura molecular muito assemelhada com o álcool etílico, diferindo apenas na ausência da hidroxila. Então, a estrutura do etanol reagindo em meio ácido, a reação é uma reação de redução, são obtidas pela intervenção do hidrogênio, a ruptura da ligação π aí da carbonila. O H+ pode ser fornecido por vários agentes redutores, por exemplo, o zinco com ácido clorídrico aquoso ou o hidreto de lítio em solução no éter. Vai produzir aí um tipo de álcool. Então, o hidrogênio vai se ligar ao oxigênio e o outro hidrogênio se liga ao carbono. Nós temos aí que o acetaldeído ele ganha um íon de hidrogênio, que é o H+, que se liga ao oxigênio formando a hidroxila, consequentemente o etanol. A matéria-prima desse processo costuma ser o acetileno, que é um gás incolor de fórmula C2H2, que em processo de hidratação produz o acetaldeído e finalmente o etanol. Então, aqui nós temos somente a segunda parte aí desse processo. Então, reescrevendo a fórmula, o etanol reagindo aí com a hidratação, né, que aí a gente colocou uma reação resumida para ficar fácil o entendimento, produzindo aí o etanol.
Atividade 2. Qual é a fórmula e o nome do produto final que se obtém quando um mol de gás acetileno reage com um mol de água em meio ácido e com um catalisador? Então, vamos lá. Temos aí o gás acetileno, que nós conhecemos aí pela pela nomenclatura da IUPAC, que é o etino, na reação de hidratação com água, na presença aí de ácido sulfúrico e o sulfato de mercúrio, que vai funcionar aí como catalisador. Essa reação ela tem que ser meio ácido. Inicialmente vai ocorrer a autoionização da água, que resulta na formação do íon hidrônio, que é o H3O+, ou simplesmente o H+, e a hidroxila. Depois nós temos a quebra da ligação π da tripla, por meio do ataque dos íons provenientes da água e do aquecimento. Então, a liberação aí da ligação π. O íon hidrogênio, o H+, vai liberar aí, vai entrar no carbono e a hidroxila vai entrar no outro carbono. Então, o gás acetileno é o nome usual do etino, nome oficial, né, vamos dizer assim, desse importante alcino, que possui uma ligação tripla, sendo duas ligações π e uma ligação sigma. Então, quando um mol de etino reage com um mol de água, apresenta o íon H+ e o íon hidroxila. A ligação π é rompida, um hidrogênio entra num carbono e a hidroxila entra no outro, formando aí o etanol. Para que a reação seja completa, então a hidratação deve continuar, né? Como nós temos uma ligação tripla, vai romper somente uma ligação π, então vai liberar aí a entrada de um hidrogênio e uma hidroxila. Então, reescrevendo a equação, a formação aí do etanol e, posteriormente, a formação do etanol. Então, o nome do produto é o etanol. Então, o resultado dessa reação de hidratação, que ocorre aí na presença do ácido sulfúrico e do sulfato de mercúrio como catalisador, a formação inicialmente do etanol, depois a reação continua. Como o etanol é um composto instável, ocorre a saída do hidrogênio do grupo hidroxila, que se desloca para o carbono adjacente, que é o carbono mais próximo. Além disso, a ligação π, que estava localizada entre os carbonos, fica entre o carbono e o oxigênio, resultando então na formação de um aldeído, que nós temos aqui, que é o etanol. Então, a resposta aí da atividade, a fórmula é o C2H4O e o nome do produto é o etanol, certo? Atividade 3. Escreva a reação completa da hidratação do penteno em meio ácido e catalisado. Então, nesse caso, a reação completa. Como não falou qual penteno, se é o pente 1-eno ou pente 2-eno, então vamos fazer as duas reações. Pente 1-eno, reação de hidratação com água. Como nós podemos perceber, temos aí um carbono mais hidrogenado e um menos hidrogenado, então segue a regra de Markov-Nikov, ou seja, o hidrogênio deve ser adicionado ao carbono mais hidrogenado, enquanto a hidroxila deve ser adicionada ao carbono menos hidrogenado. Então, o nosso carbono menos hidrogenado é o carbono 2. Nesse carbono vai entrar a hidroxila. E o carbono 1 é o carbono mais hidrogenado. Então, nele vai entrar o hidrogênio. Então, a água ocorre aí a autoionização, liberando os íons H+ e o hidroxila. A ligação π da dupla é rompida. O carbono 1 é o carbono mais hidrogenado, então nele vai entrar o hidrogênio. E o carbono 2 é o carbono menos hidrogenado, então nele entra a hidroxila, formando aí o composto pentan 2-ol.
Vamos então à reação aí do pente 2-eno com hidratação, a reação aí com água, né? Que é a reação de hidratação aí de 1-alceno. Nesse caso, o pente 2-eno. Então, percebe-se que a ligação dupla agora se localiza entre o carbono 2 e o 3. Então, vai entrar aí a hidroxila e o hidrogênio. Não tem escolha de entrar, né? A gente percebe que como a quantidade de carbonos é a mesma, então não vai seguir a regra de Markov-Nikov, né? Porque tanto faz entrar em um como o outro. Então, a possibilidade de ocorrer aí é o pentano 2-ol e o pentano 3-ol, porque tanto pode entrar a hidroxila em um carbono, como ela pode entrar no outro, considerando que o carbono 2 e 3 apresentam a mesma quantidade de hidrogênios, certo? Vamos à atividade 4. As reações de hidrólise ou hidratação de alcenos são muito utilizadas por algumas indústrias para a produção de determinados tipos de álcoois. Um exemplo dessas reações é a hidrólise ácida do metilpropeno, que origina um álcool terciário chamado metilpropano 2-ol. Qual dos compostos abaixo também irá originar um álcool terciário quando for hidratado na presença de ácido? Bom, então vamos inicialmente desenhar as estruturas do 3-metilpente-1-eno, letra B, 4-metil-hex-1-eno, letra C, 3-metil-hex-1-eno, letra D, 2-metil-but-2-eno e a letra E, 3-metil-but-1-eno. Vamos então fazer a reação dita aí no enunciado e depois procurar qual desses compostos aí, da letra A até a letra E, que vai apresentar aí a mesma característica do metilpropeno, ou seja, um álcool, né, formação aí de um álcool terciário. Então, aí a forma do metilpropeno, na reação de hidratação com a água, nós sabemos que a hidroxila, a autoionização da água libera a hidroxila e o hidrônio, que é o H+, ou H3O+. A ligação π é rompida e vai entrar aí, o hidrogênio vai entrar no carbono 1, que é o mais hidrogenado, e a hidroxila entra no carbono 2, formando aí o metilpropano 2-ol. Então, percebe-se que a estrutura do metilpropeno, nós temos aqui um carbono terciário. Então, entre as estruturas listadas na letra A até a letra E, nós temos que procurar, então, uma estrutura que tenha essa mesma característica do metilpropeno. Então, vamos lá na letra A. Olha onde está a dupla. É um carbono secundário, então descarta a letra A. A letra B também é um carbono, onde está a dupla, é um carbono secundário. A letra C, da mesma forma. A letra D, bom, olha a letra D, nós temos o carbono da dupla sendo um carbono terciário, ou seja, o carbono 2, que é esse carbono, onde está ligado o radical metil e onde está a dupla, é a mesma característica do metilpropeno. Então, já achamos aqui a nossa estrutura, né, que vai produzir aí para nós um álcool terciário. Então, lembrando, para formar um álcool terciário, um dos carbonos da dupla deve ser terciário. Olha ele marcado aí. Então, esse carbono é terciário, que é aquele carbono ligado diretamente a 3 carbonos. Lembra? Lá da classificação de carbonos, início da química orgânica. Se não lembrar, volta lá e assiste a aula. Então, vamos aí à estrutura do 2-metil-but-2-eno. Reação de hidratação com a água. Lembrando, ocorre a ruptura aí da molécula de água, liberando, ela sofre autoionização, né? Então, liberando a hidroxila e o H+. Lembrando que o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado, então o hidrogênio vai entrar nesse carbono, que é o carbono 3, e a hidroxila entra no carbono 2. Então, vai formar aí a estrutura do metilbutano 2-ol, que é o que está na letra D. Né? Então, a alternativa correta é a letra D. Então, numa reação de hidratação de alceno, o íon hidrogênio, ou íon hidrônio, e a hidroxila proveniente da autoionização sempre são adicionados no carbono da dupla.
Assim, para formar o carbono terciário, como vimos nos desenhos aí das fórmulas, um dos carbonos da dupla deve ser terciário. Então, esse deve estar ligado a outros 3 átomos de carbono e apresenta menor quantidade de hidrogênios, como podemos observar na estrutura da letra D. Então, a alternativa correta é a letra D, certo? Vamos então para a atividade 5. Quando o 3-metilhexeno-2-eno é submetido a uma reação de hidratação em presença de um ácido, como por exemplo o ácido sulfúrico, qual é o nome do álcool formado? Vamos lá. 3-metil-hex-2-eno, reação de hidratação com água. Aí está a estrutura do 3-metil-hex-2-eno. Temos a dupla entre o carbono 2 e o 3. A água sofre autoionização, liberando o íon hidrônio e o íon hidroxila. A ligação π da dupla é rompida, liberando aí a entrada do hidrogênio, do íon hidrônio e da hidroxila, seguindo a regra de Markov-Nikov, porque a gente percebe que o carbono 2 é o mais hidrogenado, então no carbono 2 vai entrar o hidrogênio e no carbono 3 vai entrar a hidroxila. Então veja aí na estrutura do formação do produto. Então, quem é esse produto aí formado? É o 3-metil-hexano-3-ol. Então, a alternativa correta é a letra D, certo? Se você tem alguma dúvida, registre nos comentários. Se você gostou da aula, peço que curta, que compartilhe com seus colegas e amigos. Então, chegamos ao grande abraço da semana, que vai para o meu colega professor, você que está aí, que é professor, pelo Dia do Professor na próxima semana. Grande abraço. Fé, força e coragem, professor. Até a próxima aula.